As autoridades de saúde do Canadá aprovaram a vacina contra a Covid-19 da Pfizer e da BioNTech. É a primeira vacina aprovada no país. Em comunicado e segundo a agência Reuters, as autoridades de saúde esclarecem que a vacina vai ser administrada em pessoas com mais de 16 anos e que as pessoas de grupos de risco têm prioridade. As primeiras doses deverão chegar ao país no final deste mês. A farmacêutica Pfizer é responsável também pelo transporte. O Canadá encomendou 20 milhões de doses desta vacina, o suficiente para administrar em 10 milhões de pessoas. O país fez ainda acordo com mais 7 farmacêuticas. As autoridades britânicas desaconselham a toma da vacina da Pfizer a quem tem historial de reações alérgicas graves. 2 profissionais de saúde do Reino Unido sofreram reações alérgicas depois de terem tomado a primeira dose da vacina. Todas as pessoas envolvidas no processo de toma serão questionadas sobre alergias ou medicamentos ou alimentos. Os países mais ricos do mundo compraram doses suficientes para imunizar 3 vezes as populações contra a Covid-19. O alerta é da Aliança Vacinas do Povo, um grupo que reúne organizações como a Amnistia Internacional. Nos 67 países mais pobres do mundo, apenas 1 em cada 10 pessoas pode esperar receber a vacina até ao final de 2021. A corrida às vacinas contra a Covid-19 começou logo nos primeiros meses da pandemia e os países com maiores recursos, mas que representam apenas 14% da população mundial, compraram mais de metade das vacinas que apresentavam os resultados mais promissores. E é nosso convidado neste Jornal das 7, Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. Muito boa noite, obrigado pela sua presença. Antes de mais, gostava que nos ajudasse aqui a perceber estas dúvidas que estão a ser colocadas relativamente aos efeitos secundários. Já sabíamos, pelos estudos que tinham sido feitos pelas farmacêuticas, que aqui e ali tinham sido identificados efeitos adversos. Aqueles que já foram reconhecidos são expectáveis ou há aqui alguma coisa de nova? Não, vamos ver. Qualquer vacina vai explotar no organismo uma reação à substância que é administrada. Qualquer vacina? Qualquer vacina, exclusivamente esta? Não exclusivamente. E aquilo que é feito no processo de monitorização de efeitos adversos durante os ensaios clínicos é detectar se acontecem efeitos adversos graves e inesperados que possam advir da administração da vacina. E isso não aconteceu em nenhuma destas vacinas de que temos vindo a falar nestes últimos dias. E, portanto, o que acontece, e é expectável e naturalíssimo que aconteça, é haver uma reação do organismo quando a vacina é administrada. Pode haver uma dor local no sítio da administração, pode haver uma pequena febre, pode haver uma sensação de fadiga, mas tudo isto são reações absolutamente naturais que não correspondem a efeitos adversos inesperados ou que possam pôr em causa a segurança da vacina. É absolutamente natural que isto aconteça. Esta situação das reações alérgicas, o que aconteceu aqui foi que 2 pessoas que já tinham um historial de reações alérgicas graves a medicamentos ou alimentos, portanto, pessoas com uma propensão elevada para terem reações alérgicas, tiveram uma reação alérgica à vacina que foi moderada, o efeito foi passageiro, mas o suficiente para que as autoridades tenham decidido aconselhar a que pessoas com um historial de reações alérgicas severas não seja vacinado nesta altura. Isto é, inclusivamente, um bom indicador de que a monitorização da administração da vacina está a ser feita como deve de ser e em tempo real, porque o facto de, na sequência desta observação, imediatamente ter vindo a indicação por parte das agências reguladoras para não vacinar pessoas com estas características, com este tipo de historial de reações alérgicas, isso indica uma monitorização adequada de todo o processo e, portanto, não é nenhuma razão de alarme, pelo contrário, é uma razão para termos confiança em que o processo está a ser bem monitorizado. Portanto, podemos esperar um processo que se vai adaptando nos próximos tempos.
Claro, a monitorização de uma vacina, como de resto de um fármaco, acontece ao longo de muito tempo, em permanência, se quisermos. Portanto, há toda uma fase de ensaios clínicos em que são analisadas eventuais reações adversas, etc. Uma vez a vacina licenciada ou um medicamento, continua a haver um acompanhamento de eventuais efeitos raros que possam acontecer e, portanto, se tal acontecer, há um ajuste adequado à situação que eventualmente possa vir a ser detectada. Para que se perceba, por exemplo, a vacina da gripe sazonal que nós estamos habituados a tomar, essa continua a sofrer alterações ainda hoje? Sim, claro. A vacina da gripe todos os anos é ligeiramente diferente porque tem que ser adaptada, tem que ser otimizada para ser eficaz contra a estirpe de vírus da gripe que vai ser mais prevalente no ano seguinte. E, portanto, esse ajuste é feito anualmente e por isso é que a vacina da gripe não é a mesma de ano para ano, não é exatamente a mesma de ano para ano. Contudo, nós ouvimos hoje a Agência do Medicamento, a Agência Europeia do Medicamento, que é responsável precisamente pela verificação de todos os medicamentos que nós tomamos na Europa, a lembrar que tudo deve ser monitorizado no sentido de olhar para aquilo que foram os resultados das farmacêuticas e verificá-los. Há essa necessidade? Não é só uma necessidade, é mesmo um imperativo que haja uma monitorização constante, mesmo depois do medicamento, ou neste caso da vacina, estar licenciado. Mas isto não significa que possa haver dúvidas relativamente aos ensaios? Não, de todo. Os resultados dos ensaios são perfeitamente conclusivos e estão bem identificados os dados que se obtiveram desses ensaios. O que a Agência Europeia do Medicamento, como qualquer agência reguladora, faz é indicar que vai continuar a haver uma monitorização e, de resto, isso é o normal de acontecer em qualquer fármaco que esteja disponível. Então é porque é que há aqui tempos diferentes das várias agências? A norte-americana, a europeia, o Reino Unido já aprovou, agora a China, agência canadiana, o hoje também? Exatamente. Pronto, este é um processo que tem estado a decorrer em paralelo por diferentes agências reguladoras. A agência europeia, a agência americana, a agência britânica, a agência canadiana vão tendo acesso a estes dados em tempo real e vão fazendo a sua análise desses dados e, em função dessa análise, emitem um parecer. O que acontece é que pode haver aqui uma diferença de alguns dias entre a conclusão dessa análise por parte de uma agência e por parte de outra. Portanto, é natural, são processos que estão a decorrer em paralelo, mas que, evidentemente, são agências diferentes, pessoas diferentes a fazer essa análise e pode haver aqui uma diferença de dias. Nunca será uma diferença muito significativa, porque todas estas agências têm acesso aos dados ao mesmo tempo e, portanto, umas poderão concluir a sua análise um pouco mais depressa, outras demorar talvez mais uns dias, mas é de esperar que num futuro muito próximo esta análise esteja concluída por todas estas agências. Nós já temos mais informação sobre, nomeadamente, esta vacina da Pfizer e da BioNTech. Há muitas outras que estão a ser desenvolvidas. Não sei se há o mesmo tipo de informação ou não, por exemplo, da Moderna ou assim, que também já estão em vias de ser lançadas. Mas, havendo mais informação sobre esta vacina, eu pergunto se já há também mais informação relativamente à forma como se perspectiva que será a imunidade da comunidade. Bom, essa é uma questão que tem sido muito debatida, que é a questão de quando e como é que vamos atingir a imunidade de grupo. Aquilo que todas as previsões e os modelos apontam é que nós precisamos de ter cerca de 70% a 75% da população imunizada para que a tal imunidade de grupo se verifique e seja real. Aquilo que vai muito provavelmente acontecer é que, à medida que as diferentes vacinas aprovadas, o que significa que a sua segurança e a sua eficácia foram comprovadas, à medida que essas diferentes vacinas vão sendo disponibilizadas, vamos ter um número crescente de pessoas com essa imunidade. E, portanto, neste momento é muito difícil prever exatamente quando é que se vai atingir essa imunidade de grupo, mas o facto de nós termos já várias vacinas em fase de aprovação e que muito provavelmente vão começar a ser disponibilizadas em breve,
deixa-nos alguma expectativa positiva de que realmente esse processo no caminho da imunidade de grupo aconteça agora ao longo dos próximos meses, até atingirmos aquilo que é o objetivo de todos nós, que é voltarmos à normalidade. Claro, mas já percebemos, e só para concluir, que não acontecerá em todo o mundo na mesma altura. Provavelmente no Ocidente será mais fácil atingir essa imunidade. Essa é uma questão eminentemente política, não é? Que há mecanismos, foram implementados mecanismos internacionais para tentar garantir que a vacina chega a toda a população, a todo o mundo, e que não vai haver, ou que não iria haver um assambarcamento das vacinas pelos países com maior capacidade económica. Não sei se vai ser completamente eficaz, mas esperemos que efetivamente haja forma de assegurar que toda a gente recebe a vacina, claro. Professor, obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado e boa noite.